Então, boa tarde a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem. A gente vai começar a nossa sessão temática. A proposta dessa sessão temática, ela foi realizada para a gente tratar sobre o tema Clínica Jurídica como instrumento de advocacy, impactos em políticas públicas municipal e federal. A proposta ela foi feita por mim, professora Michele, e pelo Leonardo, ele é doutorando. E eu vou me apresentar, depois eu passo para o Léo se apresentar, e depois a gente apresenta a primeira pessoa que vai falar sobre o seu tema, que é a Maria Luísa. Então, eu sou a professora Michele, eu coordeno um curso de Direito aqui no interior de Minas Gerais, chama Patos de Minas, a nossa cidade. A nossa clínica aqui, ela trabalha em parceria, a gente vai apresentar até um produto aqui em parceria com a clínica do Uniceub. Eu sou doutora em Direito pelo Uniceub em Brasília. E essas duas clínicas trabalhando, representando aqui, a gente fez um trabalho muito legal em relação às duas formas de políticas públicas que a gente vai apresentar no final dessa nossa sessão temática. Uma coisa muito interessante que eu estou gostando muito de participar desse fórum desse ano, é a possibilidade nossa de realmente interagir métodos, interagir possibilidades e conhecer novas pessoas tão distantes, né? Então, em função dessa pandemia, apesar de tudo, a gente consegue aí conversar com pessoas do Brasil todo, né? O Leonardo, ele está em Brasília, as meninas lá no Sul, então a gente consegue fazer essa interação e essa troca de experiência, isso é muito legal. Leonardo, pode se apresentar. Bem, boa tarde, eu sou o Leonardo, sou doutorando em Direito aqui pelo CEUB, em Brasília, mestre pela mesma instituição, e sou professor também do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, junto com a Escola Nacional de Administração Pública. Não vou me alongar muito para a gente poder já começar os trabalhos, né, professora Michele? Isso. Basicamente é isso. A gente vai começar, então, a nossa primeira apresentação com o título Desafios do Advocacy em Direitos Humanos nas Redes Sociais, no âmbito da atuação das clínicas jurídicas. E as autoras é a Caroline Gonçalves, a Maria Luísa, a Thaisa, eu não vou me atrever a falar o sobrenome dela, porque a gente vai errar. E quem vai ser a apresentadora, quem vai apresentar todos os dados agora, é a Maria Luísa. Maria Luísa, a gente colocou um prazo de 20 minutos, pode ser mais, menos, pode ficar à vontade, e depois a gente pode debater, trocar uma ideia sobre esse trabalho realizado por vocês aí, ok? Pode ficar à vontade. Obrigada, Michele. Vou fazer uma apresentação agora de slide. Só um minutinho. Tranquilo. Tá dando para ver? Sim, tá aparecendo. Ok. Então, boa tarde. Meu nome é Maria Luísa, sou graduanda em Direito pela UFPR, e hoje eu vou apresentar a pesquisa Os Desafios do Advocacy em Direitos Humanos nas Redes Sociais, no âmbito da atuação de clínicas jurídicas, que foi desenvolvida em conjunto com a Caroline Gonçalves da Costa, que é graduanda em Relações Públicas pela UFPR, e com a Thaís Schiochetti, que é professora da Faculdade de Direito da UFPR e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos. Então, nosso trabalho ele tem como objetivo identificar, descrever e discutir os desafios do advocacy digital com base na experiência da Clínica de Direitos Humanos da UFPR. Então, em um primeiro momento, eu vou falar da clínica e da bibliografia sobre advocacy digital, e depois eu vou falar da experiência específica que nós tivemos. A Clínica de Direitos Humanos da UFPR é uma clínica situada na Universidade Pública, no centro de Curitiba, que integra ensino, pesquisa e extensão em temáticas interdisciplinares em direitos humanos.
A gente trabalha com a metodologia da pesquisa empírica no direito e a gente tem a biopolítica como referencial teórico. Então, a partir da concepção biopolítica, a gente busca promover uma análise teórica, institucional e social do direito. O nosso recorte temático, a gente trabalha com bioética e biotecnologias. Então, trabalhamos tanto com implicações jurídicas de bancos de perfil genético, como com direitos sexuais e reprodutivos numa perspectiva de gênero. E com isso a gente busca promover a educação em direitos humanos e a difusão social do saber. Então, a gente tem várias estratégias de atuação, principalmente em advocacy, em litigância estratégica, e agora eu vou mostrar algumas para vocês. Um dos projetos da clínica é o Cinejus, que é um projeto de exibição de filmes e seguido de debates. A gente faz essa exibição de filmes para a comunidade em geral, e normalmente são filmes com temática de gênero e sempre tem uma roda de conversa. Daí, um outro projeto que nós tivemos, a gente disponibilizou o documentário Além da Lei, sobre o aborto legal no Brasil. Ele está disponível no YouTube, no canal da clínica. E também uma série de vídeos chamada Fala Direito Comigo, que são vídeos educativos sobre direitos sexuais e reprodutivos numa linguagem bem acessível. Um outro projeto que a gente tem, que a gente está colocando em prática agora, é uma campanha de divulgação do pedido de ingresso da Clínica de Direitos Humanos da UFPR, como amicus curiae na ADPF 442, que é a ADPF do aborto legal, e juntamente com a Clínica da Universidade de Paris 10 e com outro grupo de direitos humanos da faculdade, que é o NESID, a gente tem a intenção de fomentar o debate sobre o aborto legal com essa campanha na internet. A clínica já contou com vários financiamentos e atualmente a gente está recebendo financiamento do programa para pesquisa no SUS, em um projeto sobre o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos no Sistema Único de Saúde. E a partir desse financiamento, nosso eixo de comunicação fortaleceu ainda mais, né? Já era o nosso foco de atuação e agora estamos dando bastante mais atenção para isso. E com isso surgem novos desafios. Então aqui eu trouxe um print do nosso perfil do Instagram atualmente. E aqui, a partir do momento que a gente começou essa atuação mais efetiva no Instagram, a gente teve 113% a mais de contas que nós conseguimos entrar, enfim, gerar conexões pelo Instagram. Então, falando um pouco sobre o advocacy digital. A gente, partindo da premissa, né, que o advocacy é essa estratégia de mobilização de influência em políticas públicas, e considerando a consolidação da internet e das redes sociais como meio de comunicação, isso trouxe novas dúvidas, novos desafios, né? Então, ainda que a pandemia tenha aumentado a comunicação por redes sociais, já é uma tendência, então vários usuários hoje fazem pesquisas pelas redes sociais, ao invés de fazer pelo Google, então pelo Twitter, pelo Facebook, até pelo TikTok é comum. E por isso a gente busca trazer informação para esse espaço, né? Então, nosso trabalho, ele tem por base tomar uma ação, uma experiência, uma atividade realizada pela clínica como objeto de análise, e aí problematizar, teoricamente, essa atividade realizada. E a gente vai estar em diálogo tanto com a literatura da própria clínica, como com a bibliografia sobre o advocacy e o advocacy digital, e também com uma literatura mais pragmática, mais procedimental, sobre o funcionamento das métricas e como usar as redes sociais. Então, voltando aqui no ponto do advocacy digital, a gente tem várias perguntas sobre como fazer o advocacy digital, que são decorrentes dessa ampla divulgação dessa ideia de que as redes sociais, elas abrem espaço para que todo mundo possa se manifestar, e agora elas são super democráticas. Então, surge essa questão, né? Será que as redes sociais, elas podem ser consideradas um espaço público, um espaço democrático? Então, a gente tem que levar em consideração, em primeiro lugar, o fato da exclusão digital, que muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, mesmo com a grande quantidade de pessoas que usam as redes sociais. Além disso, o fato das redes sociais serem um espaço ambíguo, porque, apesar de ser conhecido como espaço que fornece uma
uma liberdade de expressão, dar voz às minorias, dar margem para que novos assuntos venham a ser discutidos. As redes sociais também são um espaço onde tem o discurso de ódio e as fake news, então tem essa ambiguidade. Além disso, existe a questão dos algoritmos, que são as regras que organizam a exibição dos conteúdos para os usuários das redes sociais, e esses algoritmos, eles possuem uma base mercadológica, porque as redes sociais, elas ainda são empresas com interesses privados, então isso tem que ser levado em consideração. Então, analisando a bibliografia, né, sobre como agir nas redes sociais, como fazer o advocacy digital, foi possível chegar à conclusão de que a atuação da clínica ela precisaria ser com base numa reiteração dos valores ético-políticos nas redes sociais, e que não pode ser uma atividade isolada, né? Não pode pretender esgotar a atuação da clínica só com o advocacy digital. Então, agora eu vou falar um pouquinho da experiência que a gente teve. Os nossos objetivos nas redes sociais, com o nosso advocacy digital, a gente pretendeu, primeiro, compartilhar as atividades e a metodologia da Clínica de Direitos Humanos da UFPR. Em segundo lugar, falar sobre as pesquisas feitas no âmbito da universidade pública. E, em terceiro lugar, contribuir para a educação em direitos humanos. Então, a nossa metodologia, a metodologia da pesquisa empírica, da pesquisação, porque a gente tomou essa experiência da atividade nas redes sociais como o nosso objeto de análise. E escolhemos o Instagram por ser hoje a rede social mais utilizada, né? Então, quando a gente escolheu o Instagram, a gente se deparou com a necessidade de lidar com as métricas, que são os critérios que mostram as conexões que são feitas pelo aplicativo. Então, são números que mostram quantas conexões você faz enquanto um perfil de usuário no aplicativo. E essas métricas, elas podem ser potencializadas com base em alguns conhecimentos e em algumas estratégias. E com isso, a gente entra em contato com o universo dos algoritmos e do marketing digital. Então, os algoritmos, como eu já comentei, eles são as regras que organizam o conteúdo para os usuários da rede social. Então, os usuários, com base em interesse, interação, eles vão mostrando, porque como é muita informação, os algoritmos são o que vai escolher o que vai aparecer primeiro. Então, muitas vezes, vai escolher o que vai ser visto. E, além disso, os princípios do marketing digital, que são princípios criados para venda de produtos pelas redes sociais, mas, por sintetizarem as principais estratégias para você ser favorecido pelos algoritmos e ter métricas melhores, são princípios válidos para serem levados em consideração, mas sempre a partir de um olhar crítico e de uma subversão da função original, já que a nossa função é informativa e não mercadológica. Então, como conclusão, eu vou trazer aqui os desafios e as estratégias específicas que a gente adotou para atingir mais pessoas com o advocacy. Então, em primeiro lugar, a gente tem um conflito, que é o fato de o ambiente das redes sociais sempre favorecer uma pessoa específica, um público-alvo específico, favorecer sempre um público homogêneo que está acessando um determinado perfil. E o conhecimento que vai ser divulgado pela clínica é um conhecimento de interesse geral, que a gente pretende ter uma ampla divulgação. Então, para lidar com isso, a gente precisou definir um público-alvo específico, e para isso a gente acabou definindo... a gente teve a intenção de se comunicar com pessoas da área do direito, tentando gerar um sentimento que incitasse essas pessoas a compartilhar os nossos conteúdos. Além disso, normalmente nas redes sociais existe a figura do call to action, que seria um convite, né, para o comprador realizar a compra, um convite para um ato. Então, a nossa conta, como é informativa, a gente focou no compartilhamento, porque a gente quer aumentar a quantidade de conexões geradas pelo nosso perfil do Instagram. Além disso, uma outra dificuldade específica que a gente teve foi a questão dos perfis serem sempre focados
em uma pessoalização, então é sempre favorecido aquele indivíduo que tá por trás do perfil da rede social, é sempre favorecido aquela pessoa que está mostrando o rosto dela, a rotina, aquele aspecto de improviso, e então, para lidar com isso, como o nosso conhecimento da clínica, ele é construído coletivamente, então a gente tem essa dificuldade de pessoalizar a pessoa que está do outro lado, a gente busca sempre que possível mostrar o rosto das pesquisadoras, fazer vídeo com as pesquisadoras comentando os temas, para lidar com o fato de ser favorecido mostrar o rosto das pessoas, enfim, pessoas por trás do perfil, né? Além disso, existem outras dificuldades, como, por exemplo, o fato de que o Instagram e as redes sociais, de uma maneira geral, exigem uma frequência, exigem uma grande quantidade de postagens. E o conteúdo científico, ele é uma pesquisa que demora a ter resultados, né? Normalmente é um conhecimento que ele vai sendo construído ao longo do tempo. E, além disso, a linguagem que vai ser usada na rede social tem que ser uma linguagem acessível, que a pessoa consegue se apropriar daquele tema de uma forma mais rápida, mais imediata. Então, para isso, a gente precisou adaptar o conteúdo e a linguagem usada, sempre de uma forma acessível, e para divulgar sempre informações científicas, informações com base em evidências. Então, uma estratégia possível para a gente lidar com isso foi também a reciclagem de posts, que é basicamente postar informação de formas diferentes, dar diferentes perspectivas para uma mesma informação, o que pode ajudar na frequência e também ajuda na facilidade de absorver o conteúdo, né? Porque você está colocando aquilo de várias formas diferentes ao longo do tempo. E, além disso, para lidar com o fato do conteúdo ser científico, ser informações com base em evidências, que são informações resultado de pesquisas realizadas ao longo de anos, a gente criou um formulário dentro da Clínica de Direitos Humanos da UFPR, e a gente compartilhou esse formulário com as pesquisadoras da clínica, que elas puderam responder esse formulário com base na pesquisa delas, na pesquisa que elas estavam realizando, e aí, a partir disso, a gente podia formar as postagens para o Instagram, a partir dessas respostas. Então, com isso, a gente conseguiu trazer sempre informação com a profundidade, uma profundidade mais adequada, mais interessante, sempre levando em consideração os principais aspectos que estão em discussão dentro de um determinado tema, porque a gente sempre está em contato direto com alguém que está fazendo uma pesquisa naquele tema. Enfim, em conclusão, nosso objetivo de discutir, identificar e descrever os desafios que nós enfrentamos, então falei um pouco sobre isso. Essas foram as estratégias que nós adotamos. A nossa pesquisa ela ainda está em andamento, a gente ainda está buscando novas respostas, mas com isso a gente busca promover uma melhor compreensão desses assuntos que dizem respeito aos direitos humanos e, com isso, levar ao fortalecimento dos valores democráticos. É isso, eu agradeço a atenção de todas e eu fico à disposição para comentários. Obrigada. Muito bem, adorei o trabalho de vocês. Eu tenho algumas perguntinhas, porque eu sou curiosa, né? Eu vou comentar também uma questão que talvez a gente pode até fazer uma parceria entre clínicas para aumentar a demanda de vocês. Por quê? Primeiro, quantas pessoas que integram a clínica e efetivamente estão trabalhando com esse projeto de vocês? Porque demanda muita mão de obra trabalhar com redes sociais. Quantas pessoas, mais ou menos? No eixo de comunicação, hoje a gente está em 4 pessoas. Em 4 pessoas, Porque é pesado, né? Porque você fazer o processo de construir o pensamento, construir a pesquisa e depois transformar aquilo numa questão visual para informar, demanda tempo, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu falei com vocês, quem está assistindo a gravação não viu, mas eu comentei que a clínica jurídica nossa aqui, ela é integrada nas disciplinas. E esse semestre passado, a turma minha de primeiro período
fez uma pesquisa em redes sociais, o foco era redes sociais, e eles podiam escolher o tema que eles quisessem e fizessem uma pesquisa jurídica em redes sociais. Então, eles levantaram temas como cancelamento em redes sociais, o tema era geral. E a gente gerou alguns posts em função disso, mas um por trabalho, entendeu? Porque foi denso, gastou um semestre inteiro, então nós tivemos ali 10 equipes trabalhando, então muita gente trabalhando, teve resultados maravilhosos, a gente teve categorização de resultados, argumentação, e eles agora vão desenvolver isso em forma de artigos, que estão aprofundando o processo e tal, mas eu vejo, e olha, era uma turma de 50 alunos trabalhando, então 4 para poder fazer é muito trabalho. Depois, se vocês quiserem, eu até marquei vocês, eu já segui vocês lá no Instagram. Se vocês quiserem verificar, tem os posts e a gente pode trocar também para vocês fazerem informações, a gente faz também, porque a gente não tem um Instagram próprio da clínica, é próprio do curso, entendeu? Porque como é tudo integrado na clínica, nossa, a nossa vida aqui é uma só. A gente tem só o Instagram, porque senão não ia dar conta de tudo, não. Outra coisa que eu encontrei, vocês acham que a atuação de vocês na clínica seria uma forma de até de não propagar a fake news, por exemplo, desmistificar a fake news, sabe? Essa atuação, assim, que a gente tem alguns sites que fazem isso, mas, por exemplo, a minha mãe não sabe. Aí minha mãe, o que ela faz? Ela me manda, Michele, isso é verdade ou não? Ela tá querendo saber se é fake news ou não. Eu vou lá e pesquiso e conto para ela. Ela ainda faz isso, porque minha tia, ela divulga no Instagram. E vocês acham que essa influência de vocês teria alguma uma perspectiva disso, de tentar fazer isso? Com certeza, Michele. Inclusive, é uma questão, eu acho, inclusive a bibliografia, as leituras que a gente fez sobre isso, né, mostram bastante que é essa questão de reiterar esses valores dentro do espaço das redes sociais, levar as informações para esse espaço, porque muitas pessoas acabam procurando informação nas redes sociais, principalmente adolescente, criança, tem muito hábito de procurar as coisas no TikTok, por exemplo, ou então no Twitter, muitas pessoas fazem pesquisa. E o fato de ter grupos que colocam nesse espaço informações baseadas em evidência, com certeza é uma forma de interromper, enfim, combater as fake news, de alguma forma. Isso mesmo. Na fala de vocês, eu fiquei percebendo, eu não sei se vocês conhecem, na UNB tem um núcleo chama Direito Achado na Rua. É um direito construído pela atuação mesmo, assim, prática. E eu acho que o trabalho de vocês encaixa muito nisso, sabe? Assim, para mim, tem muito a cara deles ali. Eu acho isso muito legal. Então, assim, já que vocês já sabem, então, aprofundar nisso para poder desenvolver mesmo esse direito no dia a dia, assim, é muito legal. Leonardo, você tem alguma ponderação? Eu falei. Questionamento específico nenhum, só achei bastante interessante o projeto de vocês. É um projeto bem prático, aplicado, e eu gosto muito dessa questão do estudo dos algoritmos, a influência que tem os algoritmos. A minha área é direito internacional, mas eu gosto muito de pesquisar hoje em dia sobre parte de como os algoritmos e inteligência artificial, no geral, eles influenciam e têm influenciado o direito, a atuação seja de tribunais, seja dos operadores do direito no geral, e eu acho bem interessante e bem do momento o tema, né? Acho que não podia ser mais atual. Inclusive, essa questão do marketing digital, né? Eu tenho alguns amigos aqui, particularmente, eu não me debruço sobre o marketing digital, mas tenho alguns amigos que já comentaram comigo, são estudiosos, se valem do marketing digital, e já me falaram que é uma ferramenta poderosíssima hoje para você se colocar, para você se apresentar perante a opinião pública. E essa parte de algoritmos eu sou muito suspeito, porque eu gosto muito.
Tem aquele documentário, né, O Dilema das Redes, se eu não me engano esse nome, que é fantástico e vai, assim, bem a fundo nos problemas e nas entranhas do que é o mundo virtual hoje e rede social, né? E eu acho que vocês fazem um mapeamento bem interessante. Vocês já tiveram, você disse que nas conclusões que é um projeto em andamento. Vocês já tiveram assim algum achado significativo preliminar que vocês tenham chegado? Maria Luísa, tipo de conclusão mesmo. Olha, a gente viu que tal questão influencia, tal questão não. Assim, não num caráter, assim, algo, Mas mesmo que preliminar, que alguns achados pontuais vocês já chegaram a conseguir encontrar? Eu acredito que a principal conclusão que a gente tem tirado disso é esse fato, essa ambiguidade, assim, essa dificuldade de articular o conhecimento científico, o conhecimento produzido na universidade pública, o conhecimento que é de interesse da sociedade, a dificuldade de fazer isso encaixar num ambiente que ele é feito para venda, para interesse privado, para divulgação, enfim, de tudo que tem mais de mais privado, assim. E a gente trazendo um conhecimento que é um conhecimento para fortalecer os valores democráticos, para divulgar informação com base em evidência, para levar, enfim, a educação em direitos humanos. Eu acho que essa é a principal conclusão que a gente tem chegado, assim. Excelente. Parabéns pelo projeto, muito interessante, eu vou acompanhá-lo também. Muito obrigada, professores. muito bom. A gente já pode ir para a segunda, Marina? Então, a nossa segunda apresentação de hoje é a atuação da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná no Instagram, pesquisa empírica das contas de Instagram de clínicas jurídicas. Que legal. As autoras, a professora Juliana, que está aqui presente, a Marina, e a professora Thaisa, né? Ou Thaisa, eu acho que é Thaisa. Professora Thaisa, que estão como autoras desse trabalho. Marina, você pode ficar à vontade. Qualquer coisa, a gente está à disposição e depois a gente conversa. Muito obrigada. Eu tenho também que colocar os slides, só um momentinho. Tranquilo. Eu vi que vocês fizeram do Instagram, eu fico pensando do TikTok. O tanto que o algoritmo dele é muito bolha. É muito bolha mesmo, assim. Eu até gosto, porque aí eu não vejo coisa que eu não gosto, sabe? Mas é muito bolha. A gente só vê as mesmas coisas que a gente viu uma vez. E o algoritmo dele é muito forte, do TikTok. Não, muito forte. Como eu falei, eu gosto de estudar algoritmos, mas já faz um bom tempo que eu me afastei de rede social. Particularmente, não tenho. A única que eu ainda mantenho, e com algumas ressalvas, é o LinkedIn. Mas mesmo o LinkedIn já tem me tirado um pouco do sério. Vocês conseguem ver tudo certinho? Sim. Tá, então eu vou começar a apresentação. Boa tarde, o meu nome é Marina Soares Enich, eu sou graduanda em Direito pela UFPR e eu vou apresentar a pesquisa que eu desenvolvi, que a professora Michele já disse o nome, já apresentou, que desenvolvi em conjunto com a doutoranda em Direito pela UFPR, Juliana Carvalho Pavão, e com a professora e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UFPR, que é a Thaisa Schiochetti. E, então, o nosso estudo ele tem como pressuposto a presença do advocacy e da comunicação como duas formas de atuar, duas ferramentas das clínicas jurídicas. O James Cavajarro e o Fernando Garcia afirmam que há diversas tendências que influenciam a prática dos direitos humanos atualmente, sendo uma delas a rápida evolução tecnológica.
E, então, com isso, desse modo, as redes sociais elas acabam desempenhando um papel muito importante na propagação do saber e das pesquisas desenvolvidas pelas próprias clínicas. A CDH-UFPR, ou a Clínica de Direitos Humanos da UFPR, é composta por uma equipe de acadêmicas e acadêmicos de direito da própria instituição ou de outras, sendo coordenada pela professora Thais Schiochetti, coautora dessa pesquisa. E por a clínica apresentar essa preocupação com a comunicação, também integra a equipe uma acadêmica de relações públicas, que é a Carol Costa. E para que o grupo da comunicação, em especial, funcione, são feitas reuniões pelo menos uma vez ao mês e as atividades também são organizadas com prazos em listas e calendários. Então, a CDH-UFPR também adota outras estratégias além da comunicação, como formações, advocacy, popularização do saber, litigância estratégica, etc. E por causa disso, a presença da clínica nas redes sociais se torna ainda mais importante, porque a manutenção de um perfil ativo pode contribuir tanto com a propagação quanto com a maximização dos resultados obtidos em projetos e pesquisas, por exemplo. E conforme a Maria Luísa mesmo explicou, a CDH já desenvolveu vários projetos, como, por exemplo, o Cinejus e o Fala Direito Comigo. E, no momento, um dos projetos que está em andamento fala sobre os direitos sexuais e reprodutivos de meninas e mulheres. E para que os objetivos desse projeto sejam alcançados, é necessário que os resultados das pesquisas realizadas sejam amplamente divulgados, de modo que alcancem as meninas e as mulheres para que elas saibam de seus direitos e de suas garantias. Então, para que os conhecimentos desse projeto e também de outros já desenvolvidos ou em andamento sejam divulgados, a CDH-UFPR ela faz a alimentação da sua página nas redes sociais, como o Instagram, e em especial o Instagram, com diversos conteúdos. E nesse contexto, dada essa importância da mídia para a popularização do saber, como já foi previamente citado, a clínica busca sempre evoluir nas atividades e também na sua presença digital, de modo que os conteúdos sejam entregues com cada vez mais qualidade para o público-alvo. E tendo em vista essa importância das redes sociais para o ativismo de direitos humanos e também para a divulgação dos conhecimentos produzidos pelas clínicas jurídicas, o objetivo do nosso estudo é analisar as diferentes formas de atuação das clínicas jurídicas brasileiras no Instagram. E para isso, a gente leva como ponto de partida também como objeto, a própria atuação da clínica, a própria experiência de criar conteúdo para a página do Instagram da CDH-UFPR. E além de fazer essa análise das atividades de clínicas jurídicas no Instagram, com essa pesquisa também se procura compreender a presença digital e a forma de comunicação utilizada por diferentes clínicas, para que assim a gente possa destacar determinadas características que possam contribuir ou não com um bom advocacy nas mídias. E para isso foi feito um mapeamento ou uma listagem em uma planilha para que o estudo pudesse ser melhor organizado e visualizado. E além do mais, esse mapeamento foi feito com a intenção de criar um diagnóstico que possa servir como base tanto para a comunicação da própria CDH-UFPR quanto para de outras clínicas, ou até mesmo que possa servir como base para outras pesquisas. E a metodologia utilizada foi a metodologia da pesquisa empírica, que teve como base também a própria atividade da CDH-UFPR no Instagram. Essa pesquisa ela foi dividida em 4 etapas. A primeira etapa foi a identificação das clínicas, em que se procurou, majoritariamente nas ferramentas de buscas, as clínicas jurídicas que estariam em atuação no Brasil e que seriam analisadas pela pesquisa. O segundo passo foi a triagem, em que foi feita uma nova busca, de modo a identificar dessas clínicas que foram previamente listadas no passo 1, quais delas teriam uma conta no Instagram. O terceiro passo foi a divisão primária das contas, a classificação de cada perfil
em 3 categorias principais, feitas dessa vez de forma mais geral. E a 4ª etapa foi a divisão secundária, em que foi feita uma subdivisão das clínicas dentro de cada classificação anterior, mas com base em uma avaliação mais detalhista e também aprofundada. É importante mencionar que os 2 primeiros passos, a identificação das clínicas e a triagem, foram etapas de coleta, e os 2 últimos passos, divisão primária e divisão secundária, foram etapas de análise. E então essa apresentação vai ser dividida em 2 partes, sendo a primeira o detalhamento dessas 4 etapas que citei anteriormente, e a segunda as conclusões parciais, já que a pesquisa ainda está em andamento, incluindo a atual organização da equipe de comunicação da CDH-UFPR. Então, entrando já nessa primeira parte e detalhando os 4 passos, a seleção das clínicas a serem analisadas foi feita, em primeiro lugar, por meio da inserção de palavras-chave nessas 3 ferramentas de busca: o Google, o Facebook e o Instagram. E os termos utilizados em todas essas buscas foram os mesmos, e eu vou citar aqui alguns como exemplo, que foram clínicas de direitos humanos, clínica jurídica, clínica de direito ambiental, clínica de direito empresarial, etc. E já no Facebook e no Instagram, como os usuários costumam usar também siglas, a busca incluiu termos como CDH, por exemplo. E nessa mesma etapa, que é uma etapa de coleta, também foi acessado o site da Rede de Clínicas Jurídicas do Brasil, para que as clínicas que lá fossem mencionadas pudessem ser listadas também na pesquisa. E outra forma de localização das clínicas utilizadas foi a busca no próprio perfil da CDH-UFPR e da coordenadora Thaisa Schiochetti no Instagram. E no final foram inseridas e listadas 58 clínicas na planilha. Nessa planilha, que vocês podem ver no slide, ainda foram separadas as clínicas por região, sendo que as regiões com menos clínicas encontradas, 5 em cada uma, foram Nordeste e Centro-Oeste, e a região com mais clínicas encontradas foi o Sudeste, com 24 clínicas no total. Nessa segunda etapa, que foi outra etapa de coleta, foi investigado se as clínicas listadas tinham ou não um perfil no Instagram. E para isso foi feita uma nova busca no Google, Facebook e Instagram com o nome específico de cada clínica jurídica. E como resultado, foi identificado que, do total das 58 clínicas mapeadas, 34 possuíam uma conta no Instagram. E esse resultado ele foi colocado em 2 gráficos na planilha, constatando que, do total das clínicas, 59% possuíam perfil no Instagram, seja ele ativo ou não. E eu falo esse seja ele ativo ou não, porque nesse mesmo processo de pesquisa foi possível perceber que cada clínica lidava com as redes sociais de uma forma diferente, que não havia um padrão de atividades. Algumas clínicas, elas possuíam bastante conteúdo, bastante atividade, enquanto outras apenas possuíam a conta, sem nenhuma postagem. E nessa pesquisa, a atividade foi considerada, é importante mencionar, que a atividade foi conceituada com base no número de posts e de stories, principalmente entre janeiro e junho de 2021. E em seguida, na terceira etapa, que foi a primeira etapa de análise qualitativa, cada perfil foi analisado individualmente e segundo os critérios de histórico, quantidade de postagens anteriores à pesquisa, e também segundo o critério da frequência das postagens. Como resultado, 17 clínicas foram avaliadas como tendo uma atividade muito recorrente no Instagram, 9 como tendo uma atividade recorrente e 8 como pouco recorrente. Na planilha, a gente utilizou as cores para simbolizar cada tipo de atividade, sendo que a cor verde corresponde à atividade muito recorrente, a cor amarela à atividade recorrente e a cor vermelha à atividade pouco recorrente. E como é possível observar por esse gráfico, mais uma vez, os perfis do Instagram com maior atividade, com a atividade mais recorrente, são a maioria, com 51%. E na quarta etapa, que também
foi uma etapa de análise qualitativa, foi feita mais uma classificação. O objetivo é de formar agora 3 subgrupos em cada um dos grupos de atividade. E o critério dessa nova investigação foi a intensidade das características previamente analisadas, que foram o histórico e a frequência de postagens. E como o objetivo dessa pesquisa é analisar os fatores que contribuem para a comunicação eficiente nas redes sociais de uma clínica, o foco foi na classificação mais elevada dos subgrupos. E nessa subdivisão foram listadas apenas 6 clínicas, que se destacaram em relação à quantidade e à qualidade das postagens no mês de junho, que foi o mês de análise, e seus predecessores, a presença e a organização dos stories nos destaques e a boa e proporcional continuidade dessas atividades em cada mês. E, por fim, se tem como conclusão que as clínicas jurídicas muito atuantes no Brasil não necessariamente possuem contas no Instagram. E, por outro lado, muitas das que possuem não mantiveram uma rotina de postagens ou criaram uma identidade visual, por exemplo. E como a análise do subgrupo com a atividade mais recorrente foi feita, com ele se pôde observar que algumas iniciativas podem contribuir com a presença digital de um perfil de Instagram. E elas são, primeiro, a postagem de fotos de eventos e reuniões, mesmo que sejam online, nos stories e no feed. Segundo, a padronização da arte de post de determinado assunto objetivo, uma vez que facilitaria para que o público achasse no perfil onde se encontra o conteúdo que ele quer consumir. Terceiro, a criação de pasta nos destaques de perfil com orientações jurídicas em linguagem acessível às vítimas de violência. E quarto, postagens relacionadas a datas especiais e aniversários de personalidades influentes na área dos direitos humanos. E a partir desses resultados, a CDH-UFPR buscou melhorar o seu próprio perfil do Instagram com a inserção de algumas dessas atividades. Então, algumas delas que a gente já incorporou até o momento, algumas dessas ideias, foram estabelecer uma frequência de postagens, aumentar a interação com seguidores, analisar o público-alvo da página e também, como aqui eu trago como exemplo, a realização de posts em datas comemorativas. Esse, no caso, foi realizado no dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E, além do mais, para que essas atividades possam ser incorporadas à página do Instagram, a página do Instagram da CDH-UFPR com qualidade, frequência e maior pontualidade, a equipe de comunicação se reúne pelo menos uma vez a cada mês para discutir o calendário de postagens e as novas estratégias, conforme já mencionado. E também é feita uma organização de todas as atividades da comunicação em uma plataforma online chamada Trello. E para a produção de conteúdo, as outras integrantes da clínica podem inserir as suas ideias para posts e reels em um formulário que a Malu muito bem citou na apresentação dela. E dentro da própria equipe de comunicação também é feita outra divisão das atividades por ramo, em que eu fico responsável pela manutenção do YouTube, a Caroline Costa pela manutenção das páginas do Instagram e do Facebook, e a Maria Luísa pela manutenção do site. E agora, falando da minha experiência pessoal, estar fazendo parte da equipe de comunicação da CDH-UFPR tem sido muito importante, tanto para o meu crescimento profissional e acadêmico, quanto para o meu crescimento pessoal. Já que com essa participação eu estou podendo entender melhor o funcionamento das redes sociais e do marketing digital, especialmente com o intercâmbio de conhecimentos com a Carol. E também, especialmente quando eu posso ajudar na produção dos conteúdos, é possível aprender sempre um pouco mais sobre as diferentes áreas do direito, que é muito importante, especialmente quando se está começando no curso. E na área pessoal, eu estou conseguindo me organizar melhor e também trabalhar melhor com os prazos e também, obviamente, trabalhar em equipe. E também, com isso, eu estou aprendendo mais a valorizar os conteúdos produzidos por outras páginas do Instagram, porque antes de entrar eu não tinha ideia do quanto de trabalho que envolvia para produzir apenas um post, e eu estou podendo
valorizar e apreciar muito mais. E também pesquisar esse tema também está sendo muito bom para mim, já que principalmente com as análises, essas análises, eu posso conhecer mais sobre a atuação das outras clínicas jurídicas pelo Brasil inteiro. E, como resultado, como eu já mencionei, foi constatado que nem todas as clínicas jurídicas atuantes no Brasil possuem uma conta no Instagram, e a presença de algumas características específicas podem contribuir para uma boa presença digital. E com esses resultados obtidos até então, já que a pesquisa ainda não está finalizada, a CDH-UFPR tem conseguido aprimorar a sua presença digital nas mídias. E, por fim, deve-se destacar que essa presença está em andamento e que a planilha está em constante atualização. E ela vai evoluir conforme a observação das atividades das mídias das outras clínicas e vai sempre visar o aprimoramento da comunicação digital. E também é importante mencionar nesse final que essa pesquisa faz parte de um projeto mais amplo, que é o apresentado pela Maria Luísa. E é isso. Eu agradeço a atenção de todas e todos e fico à disposição para eventuais perguntas ou discussões. Muito bom, parabéns. Gostei bastante. Vocês sabem, né? Você já deve estar percebendo que a professora já tem um monte de ideias, né? Aqui na nossa clínica, a gente tem um projetinho que começou... Ele vai virar um programa, mas ele começou ano passado como um projeto que a gente está fazendo compliance de ONGs aqui da nossa região. Então, a gente pega a ONG... a gente, primeiro, para isso, a gente sentiu a necessidade de fazer uma guia de compliance, que é regulação das ONGs aqui da nossa região. Aí a gente fez essa publicação, seria uma diretriz para a gente seguir, tá aí o link se alguém quiser ver. E a partir dessa guia, a gente trabalha hoje com 3 ONGs, fazendo a regularização dessas ONGs, buscando que elas, regularizadas, elas consigam aí ter maior possibilidade de conseguir capital dentro das políticas públicas existentes, conseguir parcerias público-privadas e outras questões nesse sentido. Então, o nosso aspecto vai bem maior. Meninas, esse trabalho que vocês identificaram aí, dá para a gente poder incorporar na nossa guia de compliance para as ONGs conseguir melhorar a autoridade delas dentro do Instagram e conseguir processo de arrecadação. Eu acho que a gente dá para trabalhar um negócio muito legal junto aqui. Gente, a Suzy está presente, ela é da clínica nossa aqui, ela é bem atuante, ela vai apresentar amanhã dela. Suzy, olha que lindo, a gente pode tentar conversar com as meninas, hein? Para a gente poder fazer uma parceria aí, para ajudar as nossas ONGs a ter uma melhor atuação junto às redes sociais, para melhorar a autoridade, tentar arrecadar mais recurso, porque, tadinha, as ONGs sofrem. A gente tem aqui ONG de autismo, uma de ambiental, que é proteção animal, que é a ASPA, eu coordeno essa subclínica, sou eu que coordeno, e a outra eu esqueci do que é a outra. Eu sei que são 3 ONGs que a gente está atuando agora. E eu acho que esse trabalho de vocês ajuda muito aqui, você tá doido. Depois a gente quer ler, a gente quer incorporar na nossa guia, ou criar uma guia. Vocês podiam criar, talvez, espelhando na gente, uma guia digital de como melhorar o alcance para arrecadação de ONGs. Se quiser, a gente consegue trabalhar uma coisa junto aí, ó. Isso eu gostei, ficou muito bom. É só isso que eu tenho para falar, porque eu já empolguei aqui. Leonardo, você que é do algoritmo, vamos lá. A cabeça da professora Michele não para, né? Vocês veem que é uma profusão de ideias e ela vai tendo cada vez mais ideias. Isso é muito legal. A apresentação foi muito boa, eu gostei. Acho que a conclusão que a gente tira é que o ambiente digital ele é capaz de nos permitir ver quantos trabalhos legais têm sido feitos, onde tem deficiência, né, com o mapeamento de vocês. A gente vê a prevalência muito forte do Sudeste, até natural, né, mas às vezes a gente tende a ver só
trabalhos sendo feitos só no Sudeste, só no Sul, ou talvez Centro-Oeste, mas um mapeamento desse te permite ver, talvez, iniciativas tão interessantes quanto sendo feitas no Norte do país, no Nordeste, e que são regiões realmente, assim, muito carentes, né, que precisam dessa atuação. Eu acho que o papel das clínicas é preponderante nesse papel aí de defesa e promoção dos direitos humanos, do ambiente democrático, como a Maria Luísa falou. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem que explorar, que vocês estão explorando muito bem com esse mapeamento, e ficam só os parabéns, né? Excelente a iniciativa. Eu, particularmente, não conhecia. Muitas vezes a gente vira pesquisador e a gente se fecha na nossa própria pesquisa, na nossa própria instituição, né? E eu acho que eventos como esse nos permitem também ter contato com iniciativas muito boas, belas, que estão sendo promovidas em outras instituições, e a gente vê, até pelas ideias da professora Michele, como a gente pode, às vezes, interligar isso e criar sinergias, né, para que a gente possa somar esforços e chegar mutuamente se ajudando a chegar a resultados interessantes para o lado da sociedade civil, né? Meus parabéns. Então é isso. Muito obrigada. Depois, se vocês quiserem, a gente pode trocar uma ideia aí, fazer uma reunião, os meninos de clínica, a Suzy, ela é ótima nisso, ela ajuda, para a gente poder, que eu acho que dá certo essa questão das ONGs, porque elas têm necessidade. A ASPA, por exemplo, que é a que eu subcoordeno, de questão animal, um dos nossos participantes, que é o Tiago, ele começou a fazer voluntário, assim, postagens para ela, para arrecadar ração, sabe? E já deu um alcance, assim, só que não nada planejado, assim. Então, e de vocês já tem, assim, um passo a passo, né, do que fazer, isso é legal. E é a mesma finalidade da clínica, que não é comercial, né? É para ajudar, é para contribuir, é para o bem, para o próximo, né? Acho que é legal. Professor Leonardo, vamos fazer a nossa? Você quer começar? Perdão, estava no mudo, falando sozinho para a tela. Eu posso começar? Então, eu não tenho propriamente uma apresentação em PowerPoint, mas o que eu e a professora Michele, a gente propôs aqui para apresentar é o trabalho das clínicas, né, que a gente vem desenvolvendo. A professora Michele, ela atua nas duas clínicas, tanto na do CEUB, quanto da instituição em que ela leciona e coordena o curso de Direito. E a gente vai trabalhar essa questão do advocacy em clínicas jurídicas, análise cruzada de experiência dos impactos em políticas públicas municipal e federal. Eu vou falar particularmente do trabalho que a gente desenvolveu na clínica do CEUB, em Brasília, que ele toca mais o ponto federal, e aí a professora Michele, ela vem com a atuação mais pontual na esfera municipal, e um projeto que eles tiveram um ótimo resultado, bastante impacto, e que ela vai trazer para apresentar aqui para a gente. Bem, em âmbito federal, a gente tem a clínica do CEUB, que é a clínica de empresas, direitos humanos e políticas públicas. Ela é coordenada pelos professores Nitish Moneburum e a professora Michele Cardoso, e eu sou um dos pesquisadores da clínica. A gente tem alguns pesquisadores, esse número ele varia de tempos em tempos, até pelas contingências de alguns graduandos que eles têm capacidade de continuar, às vezes não têm, mas a gente tem até uma equipe satisfatória para a gente conseguir levar adiante alguns trabalhos que a gente se propõe. A clínica ela tem um papel tanto ativo quanto passivo. Ativo no sentido de que a gente pode propor
algumas atuações, a gente propõe, como a gente está fazendo uma agora, a gente está fazendo um levantamento de códigos de investimentos nos 5 continentes, né, é um trabalho, assim, muito grande, a gente está fazendo também com alguns colegas de São Paulo, e a gente também tem a atuação demandada, que foi o objeto, esse é o objeto do trabalho da clínica que a gente resolveu trazer para vocês, que foi um pedido de consultoria do antigo Ministério dos Direitos Humanos brasileiro, né, ainda na gestão do presidente Michel Temer, se eu não me engano, não foi, professora Michele? E eles nos pediram, eles estavam com a ideia de criar um decreto para orientar a relação entre empresas e direitos humanos. E eles nos pediram essa consultoria, a gente se debruçou sobre esse estudo, e a gente tomou como base as diretrizes da OCDE para empresas e direitos humanos. Essas diretrizes, elas são um documento, ele não é vinculante, ele é um documento que eles seriam como guidelines, eles seriam algo para nortear, dar uma orientação aos estados no cenário internacional de como os estados devem se comportar na sua atuação com empresas que estão presentes nos seus territórios. Né? Como a gente vai orientar nossa política, o que a gente vai esperar das empresas no nosso território. E esse tema, à época, ele ainda não era um tema extremamente caro a mim, já me faço entender, porque no meu mestrado eu pesquisei direito dos investimentos, mas pesquisei uma ótica bem específica, um padrão de tratamento que a gente tem nos direitos dos investimentos. No doutorado, e com base nessa pesquisa que eu pude fazer no âmbito da clínica, o tema empresas e direitos humanos, ele acabou se tornando muito interessante para mim, e hoje ele é o objeto de pesquisa do meu doutorado. Eu estudo justamente a responsabilidade social corporativa, que engloba um pouco dessa interseção empresas e direitos humanos no direito dos investimentos. Então, esse hoje é um objeto de estudo do meu doutorado. Então, a gente esmiuçou, a gente montou à época um grupo, até um grupo robusto, com graduandos, mestrandos e doutorandos, né, e a gente fez um grande destrinchamento das diretrizes da OCDE para empresas de direitos humanos, para que delas a gente extraísse uma proposta para o Ministério dos Direitos Humanos de orientações de como o governo poderia proceder na sua atuação, na sua proposta. A ideia era se ter um decreto, eu acho que a professora Michele até colocou aqui, eu acho que é o decreto, foi o decreto? Isso, o decreto 9571, ele é resultado não direta e exclusiva da nossa atuação, ele teve atuação de outros setores de governo, outros setores também da sociedade civil, mas ele também incorporou pontos do advocacy feito pela nossa clínica. A gente fez esse destrinchamento das diretrizes da OCDE e a gente pincelou áreas como proteção de relações trabalhistas, proteção dos direitos humanos, algumas proteções também relacionadas a meio ambiente, e a gente fez um documento final, condensado, que os professores Nitish e a professora Michele deram encaminhamento formal via clínica para o Ministério dos Direitos Humanos. E, para nossa felicidade, algumas das propostas que a gente trouxe nesse nosso documento condensado, eles se refletiram no decreto que foi editado em seguida. E hoje a gente tem essa felicidade de saber que o governo federal, ele tem um documento normativo que ele serve como um eixo orientador de como o governo deve proceder
na sua, digamos assim, na sua diligência perante empresas, em regra, empresas transnacionais, multinacionais, que atuam no território brasileiro. Assim, tal qual as diretrizes da OCDE, o nosso decreto também, ele se constitui de normas voluntárias. Eles não são vinculantes, não obrigam, mas eles têm uma carga moral, uma carga assim de, de bons modos, de como a empresa ela deve proceder nas suas relações de proteção de direitos humanos, relações trabalhistas, como ela deve tratar o empregado e como ela deve remediar. Inclusive, ele traz alguns remédios, algumas propostas de remédios, veiculação em mídia, indenização, de como ela deve remediar eventuais violações de direitos humanos que a empresa venha a incorrer, né, na sua relação no território brasileiro. O decreto ele traz menção, inclusive, a 3 diplomas internacionais que o governo brasileiro ele deve seguir, se embasar, e as empresas também devem procurar respeitar, que são as próprias diretrizes da OCDE para empresas de direitos humanos, as guidelines das Nações Unidas, né, que do antigo secretário Rudiger, e as convenções também da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, esse diploma, ele trouxe uma espécie de guia orientador para a gente poder atuar, e foi um resultado, assim, que a gente fez em várias mãos, né, a gente teve um esforço aí muito grande, e que a gente teve a satisfação de ver aí um trabalho de advocacy que realmente a gente teve um resultado prático, né? A gente pôde entregar algo em nível federal, né, para poder contribuir com uma melhora para o arcabouço jurídico brasileiro de tutela de direitos humanos. Aí eu vou colocar trabalho, ambiente, tudo, porque todos perpassam também a proteção dos direitos humanos. E para nossa felicidade é um resultado bem interessante que a gente teve. A gente ficou muito feliz de ter esse impacto positivo por meio da clínica de direitos humanos e empresas do CEUB. Também não vou me alongar para também deixar a professora Michele abordar bem especificamente a atuação também em nível municipal. Só fazer um comentário, o destaque desse decreto é que a nível, no mundo todo mundo, todos os países até hoje fizeram planos nacionais de ação de empresas de direitos humanos, a maioria que fizeram, né? Então, se são há 30 países, os 30 fizeram só planos nacionais. Planos não tem, planos é uma proposta internacional para fazer alguma coisa. Não tem força de lei, nem soft law, nem hard law, nada. E aí, com esse decreto, o que aconteceu? Tudo que a gente tinha feito é como se fosse um plano nacional nosso. O nosso planejamento. Eles pegaram os principais pontos e transformaram em leis. Então, algumas críticas que muitos países fazem, por exemplo, eu fiz um estágio doutoral na Colômbia, e a colombiana que me recebeu, ela falou, ela critica muito o Brasil, que não tem um plano nacional, não tem um plano nacional, não tem um plano nacional. Aí o dia que eu contei para ela, eu falei assim, mas a gente não tem um plano nacional, mas a gente já tem uma lei interna. Uhum. Ela falou, nossa, você já tem uma lei interna? Eu falei, ela tem caráter soft law? Tem. Ela não tem muita força? Não, mas ela orienta mais do que o de vocês. O de vocês é internacional apenas e tal. Então, assim, é uma coisa muito positiva se a gente for pensar nesse sentido. Eu critico, até na minha tese, eu critico vários pontos da lei, porque eu não concordo com algumas coisas, algumas decisões que eles tomaram diante dos nossos relatórios. Mas, no geral, ela é uma lei muito boa e ela é o início, ela é a primeira norma para a criação de uma política pública de direitos em empresas humanas, direitos em empresas
Empresas e Direitos Humanos no Brasil. Ela é a primeira política que inaugurou, e a gente tem outras derivadas. Agora eu vou voltar para a parte municipal. Na parte municipal, a clínica aqui da FPM, a clínica jurídica FPM, o nosso primeiro... A gente começou com alguns projetos concomitantes, mas esse projeto específico, ele foi uma demanda feita por um vereador aqui da casa. Eles estavam com projetos de leis para poder atuar em relação a transformar um parque municipal que existe aqui, que ele chama Mata do Catingueiro e da Mata do Cachorro, são duas matas, transformar elas, tirando a natureza de parque, passando a ter natureza de APP, de Área de Preservação Permanente. Então, em vez de ter a proteção do SNUC, que é a Lei de Proteção de Unidades de Conservação, eles queriam propor que tivesse a proteção só do Código Florestal. E ele queria um estudo disso, porque ele não sabia se isso era legal, se não era e tal, e tal. Então, a gente já está até contra a demanda para a Câmara Municipal daqui também, para outro vereador. E quando a gente inicia, a gente fala, olha, a gente vai fazer uma análise técnica. Então, se der alguma coisa que você não quer, você tem que concordar com a nossa análise. Se você vai decidir ou não, aí é o seu critério. E a gente iniciou esse processo, então, essa análise, a gente analisou os decretos, analisamos, então, lei municipal que já estava em vigor da área, como parque. Essa lei municipal que estava em vigor, ela é uma lei que ela é deficitária em relação ao SNUC, ela não atende às regras do SNUC, a lei atual. E aí é a desculpa deles, dos projetos virem reduzindo a proteção em âmbito municipal, em âmbito da proteção mesmo, deixando de ser SNUC, passando a ser área de APP apenas. E a gente fez a análise, então, das normas que norteiam isso, então, a norma de SNUC, Código Florestal, a lei municipal atual do Código do Parque e os projetos de lei. Os meninos mapearam, descobriram os pontos falhos, as questões, e entre as várias questões que eles levantaram, como resultados, teve uma relevância, deixar de ter a proteção do SNUC, deixaria de ter essa relevância da proteção da mata, transformar ela em APP, faria com que a gente teria uma possibilidade de intervenção em áreas de APP apenas por um PTRF, que é um documento que você faz no órgão ambiental e pronto. Então, eles poderiam transformar a Mata do Catingueiro e a Mata do Cachorro em loteamentos, que é basicamente o que eles estão querendo aqui. A gente sabe, a nível municipal, o que eles estão querendo é isso. E não tinha uma dotação orçamentária para implementar o parque da forma que tinha que ser feito, e o fato de não ter essa dotação orçamentária não pode ser um argumento para reduzir a proteção dessas áreas, e vários outros argumentos que a gente conseguiu levantar. Os alunos, participou da equipe. Ela foi interdisciplinar, então a gente teve 2 biólogos, que eles tinham um trabalho na própria mata, e fizeram o levantamento dos animais que existem na mata, então bem categorizado todos os animais, então miquinho, tudo que existe lá, eles fizeram um levantamento com foto, a gente colocou no anexo, e eles fizeram o levantamento das espécies que existem lá. A gente está falando de cerrado, né? Então, quem pensa em floresta, pensa em... Nossa, é tortinha, é pequenininha, baixinho, mas está ali, né? E, além disso, nós tivemos a participação de 4 acadêmicos, ou 5, não lembro. 5 acadêmicos, eu e mais outro professor, e a gente realizou, então, esse mapeamento, realizamos um relatório, e atuamos, então, entregamos para esse vereador que fez a demanda para a gente, e eles levaram na sessão plenária, em 26/11 do ano passado, durante a pandemia, né? E durante isso, outros vereadores que leram o documento, eles elogiaram muito o nosso relatório como um todo, de pesquisa, de consideração,
Inclusive, a gente tem vídeo disso lá no nosso Instagram da faculdade, um vereador elogiando, falando que na casa nunca teve um parecer desse. Aí, eu não vou menosprezar os nossos assessores, não, mas vocês têm que usar isso aqui como modelo, desse jeito. É basicamente isso que ele falou. E, no final disso, eles não votaram o projeto. Então, ele foi rejeitado. E para ter para tentar isso de novo, outro vereador teria que entrar com outro projeto de lei. Então, a gente conseguiu barrar a redução da proteção. O problema continua, porque a lei municipal é falha em relação ao SNUC. Só que, pelo menos, a gente não reduziu a proteção daquela área a nível em que autoriza, por exemplo, no futuro, virando a PP, no futuro eles poderiam ali fazer loteamentos ou qualquer outra questão. Então, a gente conseguiu barrar isso. E o que é mais interessante, que essa nossa iniciativa foi uma iniciativa que partiu do próprio vereador, que entrou em contato com a clínica, sobre do nosso trabalho para auxiliá-los, derivou em outros pedidos. A gente está em andamento com um pedido de terceirização do nosso hospital regional aqui na nossa cidade. Então, a gente está fazendo uma análise do hospital regional, do HRAD daqui, porque eles estão querendo terceirizar o serviço, e aqui é o hospital que dá mais lucro para o Estado, porque ele não tem defasagem, então, a gente está fazendo uma análise bem assim, de vários pontos desse processo de terceirização, e isso a gente já está fazendo, já tem 6 meses, e vai demorar um pouquinho mais, mas isso foi legal, porque a gente abriu dentro da Câmara Municipal daqui uma oportunidade de ajudar no processo de reflexão deles. A decisão é deles, mas pelo menos a gente leva as questões técnicas e científicas para dentro da atuação aí do legislativo. E atua, né, em políticas públicas, que eu acho que é isso que a gente propôs aqui na nossa sessão temática, que era essa iniciativa. E é isso. Eu sou suspeita, eu amo o ensino clínico, eu estudo muito isso, eu gosto muito do ensino clínico, mas eu acho que isso faz com que os acadêmicos engajem mais, aprendam mais, tenham interesse em realizar. E, particularmente, eu acho que o ensino clínico ele só consegue funcionar porque a gente tem essa base, pesquisa e prática alinhada, que eu acho que é isso que a gente tem que levar aí para o futuro, né? Conseguir definir melhores estratégias para a gente conseguir ajudar e melhorar tantas questões de direitos humanos, e também nas questões práticas, né? Que não somente nas questões em que a gente está voltado só para pesquisa, só para aquilo. Tem que criar impacto, tem que impactar em alguma coisa. E é isso que a gente propôs aqui na nossa sessão temática. Okay? Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar? Pode ficar à vontade. Eu ia perguntar justamente isso, se elas tinham algum questionamento. Eu queria fazer um comentário, rapidamente. Eu achei, assim, o trabalho dos professores incrível, achei extremamente interessante. Na UFPR, a CDH, a gente trabalha, tem hoje dois eixos temáticos que nós temos estudado mais, que é a questão do aborto legal e a DPF 442, e os bancos de perfis genéticos. Então, foi muito enriquecedor conhecer o trabalho de vocês relacionados à área empresarial e direitos humanos. Eu achei extremamente interessante. Não conhecia esse decreto de 2018, e eu fiquei pensando, e eu até fiquei curiosa para saber os efeitos práticos desse decreto, não só a nível, imagino talvez ele possa ter refletido em nível municipal, talvez para a Câmara ter essa preocupação, ou não sei, fiquei bem curiosa, porque até a professora Michele comentou que outros países têm mais em nível de soft law, e aqui a gente já tem esse decreto, né, um peso um pouco maior. Então eu fiquei curiosa, assim, vocês chegaram a pesquisar quais foram os efeitos de 2018 para cá, se realmente isso tem feito as empresas se preocuparem mais, ou não, se vem uma demanda mais por parte da população, como aconteceu aí no município, e eu achei o exemplo que a professora Michele deu do município, qual foi a cidade mesmo, professora? Patos de Minas. Patos de Minas, eu achei, ilustra muito bem o papel social das clínicas, não é?
eu achei extremamente, muito interessante, imagino que as meninas também aqui do CDH, que foi uma visão diferente, uma atuação de uma clínica com outro enfoque, como é enriquecedor as clínicas jurídicas, não é? Então, foi essa dúvida mesmo que eu fiquei pensando aqui. A própria clínica não deu continuidade depois que o decreto saiu, não temos, né, Léo? Mas eu fiz, no âmbito da minha tese de doutorado, uma análise posterior. Não com relação a como que as empresas incorporaram isso, devidamente, assim ou não. Se é diretamente em função do decreto. Mas eu sei que o decreto fez gerar, ele é o primeiro de um leque de políticas públicas que estão nascendo a partir disso. Então, a gente tem, assim, algumas normas derivando desse processo. Isso não é só também por força do decreto, é porque é uma força internacional, principalmente das multinacionais, de atender, né? Então, a minha tese de doutorado, eu trabalho códigos de ética e conduta, as próprias multinacionais já incorporaram nos seus códigos de ética, nos seus documentos internos empresariais, essas normas internacionais. Então, o decreto vem meio que confirmar coisas que elas já estão fazendo. E a ideia do decreto é que não fique só em empresas multinacionais, né? Ele fala também que poderia abrir para as outras empresas e tal. Eu acho que isso está mais lento em outras empresas que nós multinacionais. Eu percebo isso, mas pela minha tese, não pela clínica. A gente não. Até o professor Nietzsche queria fazer uma pesquisa nisso, só que aí foi tanta pesquisa que não deu para a gente continuar. Você quer complementar, né? Como a professora Michele falou, a gente fez a proposta, o decreto ele foi adotado, só que, assim, o que a gente quer, o que a gente percebe é que o decreto, de certa maneira, ele reforça, ele não necessariamente está inaugurando algo que não vinha já sendo praticado. O que eu posso falar pela minha área de pesquisa, principalmente direito dos investimentos, que a gente tem acordos internacionais de investimentos, em que a gente tem tido essa demanda por uma proteção de direitos humanos, relações trabalhistas, e os acordos hoje em dia têm trazido a menção às diretrizes da OCDE e às guidelines da ONU. O que eu posso dizer é que isso já vinha sendo debatido, isso já é debatido no cenário internacional, e está tendo uma incorporação muito forte no âmbito dos direitos dos investimentos, que é um âmbito, assim, até então avesso, porque até então ele só otorgava direito a empresas, e deixava, só para vocês terem uma ideia, no cenário internacional, num tratado de investimento, somente a empresa pode acionar um tribunal arbitral, o Estado não pode. O Estado só responde perante um tribunal arbitral. Então, o que se tem hoje, em nível de UNCTAD, em nível de OCDE, são discussões para tentar colocar justamente esses parâmetros de responsabilização da empresa, para que, de certa maneira, a gente tenha um jogo um pouco mais equilibrado, porque o que se vinha vendo nas decisões arbitrais eram decisões até equilibradas. Assim, a gente não tem uma comprovação empírica, embora alguns tentem alegar, de que todas as decisões arbitrais em investimentos são pró-empresas. A gente não tem essa comprovação. Mas o que se é discutido em foro arbitral é discutido muitas vezes sendo levado, são matérias que são levadas exclusivamente por empresas, porque o Estado ele só tem o papel de respondente, ele só vai responder. Então, hoje o cenário internacional ele já procura mudar um pouco isso e equilibrar, trazendo esse balanceamento. E o que a clínica procurou fazer foi justamente trazer o que a gente tem já discutido, incorporado no cenário internacional, a gente tentou refletir perante uma demanda do governo brasileiro, que o governo brasileiro ele já tinha esses compromissos internacionais, e o governo Michel Temer ele procurou trazer isso para um diploma normativo interno. Como a professora Michele falou, a gente tem muitos planos em outros países, e não se tem um ato normativo
né, que dê um pouco mais de respaldo e até eu até busquei aqui um termo que tinha me fugido à mente no momento, que é o seguinte: embora a gente ache que um padrão, ele é de cumprimento voluntário, então ele é destituído de qualquer eficácia, não necessariamente. A gente tem o que se chama de name and shame, nomeação e vergonha, porque para uma empresa, e vocês também, nas pesquisas que vocês fazem, vocês sabem que hoje o impacto sobre uma marca, ele é fatal, né? Então, uma empresa que não segue princípios de direitos humanos, não tem boas práticas de relações trabalhistas, vide aquele caso que aconteceu do Carrefour no Sul, salvo engano, foi em Porto Alegre, né? Aquilo para uma marca é terrível, né? Então, e é o que eu trago também, é o estudo que eu faço no meu doutorado, porque a gente tem responsabilidade social da empresa em tratados de investimentos, e muitas vezes se entende isso como um padrão voluntário. Tá, ele é voluntário, mas ele tem uma finalidade se ele está no tratado, né? Existe aquele dito, a lei ela não tem palavras ineficazes ou vazias, né, destituídas de significado. Então, se está lá, ele está lá para desempenhar alguma função. E é isso que eu venho estudando. Então, isso foi bancado por outro governo, hoje a gente está em outro governo, em outra realidade, né? Mas ele é um passo, a meu ver, um passo muito significativo que a gente conseguiu, e a gente ficou muito feliz também por ter sido uma demanda provocada pelo próprio governo da época, né? Que sentiu essa necessidade com base em uma equipe técnica que estava lá à época, que bancou essa ideia, pediu o auxílio da sociedade civil, e a gente conseguiu entregar esse produto, como a professora Michele falou. Nem tudo ali necessariamente reflete o que a gente passou e o que a gente gostaria que estivesse. Mas foi um passo importante para você ter um ato normativo, e assim, você tirar o ato normativo hoje do cenário legal, você tem um certo peso negativo, né? Você vai revogar um decreto que busca trazer um link entre empresas e direitos humanos, é ruim, né? Então, acho que foi um grande passo, e a gente nunca feriu isso empiricamente, talvez fosse até interessante futuramente. A professora Michele falou que tinha assim, a ideia de fazer um estudo mais aprofundado, talvez a gente possa até futuramente pegar esse gancho e tentar mensurar qual o impacto disso, se teve realmente um impacto efetivo nesse sentido. Eu percebo também que essa atuação do próprio decreto, ele inaugura aliás, ele vem dentro de uma frente em que o Brasil ele quer muito entrar para a OCDE. Então, isso não mudou de governo. Então, assim, isso tinha um posicionamento e isso continua. Então, eles querem entrar na OCDE. Como eles querem entrar, esse decreto é muito provável que ele nunca caia. E ele sempre abre para outras normas. Então, assim, eu acho que dá para a gente, no futuro, pensar. Eu não acredito que tenha alguma força ainda nas empresas internas. Nas multinacionais, sim, mas nas internas, não. Mas por força das próprias multinacionais. Igual a LGPD, por exemplo, que foi elas que fizeram força o Brasil criar a LGPD. Porque elas precisavam legalizar isso dentro da normativa europeia e foi muita força. A própria OCDE falou, não entra para a OCDE se não tiver uma proteção de dados. Exato. Então, eu acho que a professora Michele tocou num ponto aí que é importante, porque eu trabalho na área de direito concorrencial no governo, e para você ter acessão ao CDE é um trabalho hercúleo, porque vai de direitos humanos, pega economia, pega defesa da concorrência, é uma miríade de pontos que você tem que interligar, que o governo tem que interligar para você conseguir a acessão. Se uma ponta ficar faltando, você não consegue se qualificar para essa acessão.
E é um tema hoje muito caro para o governo ter essa sessão, porque isso, indiretamente, dá um upgrade no país e atrai investimentos, né? Mostra que você é um país sério, você é um país compromissado, você tem toda uma estabilidade fiscal, uma estabilidade econômica, e você também respeita padrões que países desenvolvidos costumam proteger, né, tutelar. Muito bem lembrado pela professora Michele. Ok, mais alguma coisa vocês querem perguntar? Não? Então, eu acho que a gente encerra aqui a nossa sessão temática. Agradecer muito a participação de todos vocês. O Léo ficou bendito ao fruto mesmo, durante todo o evento. Você ficou bendito ao fruto durante toda a nossa participação. Foi um prazer. Mas isso reflete uma questão que eu gosto muito de colocar, que é o quanto as mulheres são empenhadas no processo de pesquisa, no processo de aumento do conhecimento, e a gente tem que realmente dar valor para essa atuação feminina, as nossas pesquisadoras, a gente tem que olhar elas como espelhos e seguir em frente, porque as grandes obras, na atualidade, são frutos de grandes mulheres. E os homens que estão juntos com a gente, igual o Leonardo, eles estão ali para a gente conseguir avançar aí nesse mundo e melhorar cada vez mais que a atuação das clínicas, essa atuação direta com a sociedade, melhorar essa prática social. Eu acho que é isso que a gente busca no ensino clínico. Com certeza. Acho que um trabalho muito louvável, digno de nota a participação das pesquisadoras, algumas ainda na caminhada, né, mas com um futuro aí brilhante, a Marina, a Maria Luísa, que apresentaram, a Juliana já está um pouquinho avançada como eu, né, a gente ainda não chegou no patamar da professora Michele, né, Juliana, mas a gente vai chegar lá, né, com força e perseverança, e só agradeço e deixo meus parabéns, continuem empenhadas, e o trabalho das duas clínicas, assim, fantástico, e muito legal trazendo a empiria, né, para o direito, exatamente, vocês vão trabalhar com dados, e isso robustece muito os achados de vocês, né, e vai agregar muito. Parabéns. Então é isso. Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Assistam as outras sessões. Amanhã os nossos alunos estão nas outras sessões também. E a gente se encontra por aí. Ótimo. Foi um prazer. Obrigada, Amanda. Sara, obrigada.